Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos destinados a correções de redações estilo Enem. Então, se você quer participar também dessas correções, receber comentários sobre o seu texto e um plano de ação para melhorar a sua redação, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É rápido, é muito simples e é gratuito. Então aproveite essa oportunidade e participa também. Então hoje aqui a gente tem a Vanessa, do terceiro ano, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em que ela vai trazer como tema o jeitinho brasileiro no Brasil, para o brasileiro, o jeitinho brasileiro dentro da realidade da sociedade brasileira. Então vamos dar uma lida no texto dela e depois a gente vai lá para a página onde eu faço os meus comentários. Inspirado pelo positivismo de Auguste Comte, a inscrição na bandeira nacional brasileira sugere que o progresso é conquistado mediante o estabelecimento da ordem. Entretanto, a balbúrdia promovida pelo jeitinho brasileiro, tendência dos indivíduos em situações cotidianas buscarem sempre levar vantagem, sendo condizentes com atos antiéticos, impede que a cidadania seja um fator de progressão no Brasil. Nesse sentido, observa-se que a construção histórica, cultural do país, bem como a negligência familiar e escolar, apresentam-se como fatores determinantes desse imbróglio. Em primeira análise, é válido pontuar o cenário histórico como aspecto determinante desse problema. Nesse contexto, o voto de cabresto, característico primordialmente da República Velha, configurava a compra de voto e o abuso de poder de coronéis. Analogamente, tais desvios de conduta ainda são refletidos no país odierno. Os indivíduos, no ato de prevalecer o benefício próprio em detrimento do coletivo, constroem uma sociedade antiética como consequência. Tornam tais atitudes enraizadas na cultura brasileira e sendo repassadas às próximas gerações. Dessa forma, é inadmissível que tais atos estejam em um país democrático e que busca o progresso, visto que desde o iluminismo se entende que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Outro assim, deve-se destacar a influência das famílias e escolas na eliminação desse comportamento. Segundo o filósofo inglês John Locke, o ser humano nasce como uma folha em branco, sem conhecimento, e o adquire por meio das experiências. De modo similar, as crianças e adolescentes desenvolvem um senso crítico de acordo com os exemplos dos pais, professores e amigos. Se desde cedo o indivíduo não for educado no âmbito familiar, tanto quanto no escolar, a ser um cidadão ético tenderá a propagar atitudes incorretas e agindo em acordo com as ilegalidades, contribuindo para a permanência da problemática. Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para conter esse rótulo interligado à imagem do brasileiro. Logo, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por tratar dos assuntos relacionados à educação em todo o território nacional, implantar nas escolas aulas de educação moral por meio de cartilhas e palestras que conterão conteúdos cívicos, princípios éticos e estudos das leis, com o intuito de ensinar crianças e jovens a agir conforme as legalidades, a fim de que as mesmas compartilharão os aprendizados com os familiares e assim será construída uma sociedade de brasileiros educados moralmente. Eventualmente, será possível atingir a ordem e o progresso grafado na bandeira nacional brasileira. Então aqui a gente teve o texto e agora a gente vai lá para o meu outro documento onde eu faço os comentários sobre essa redação. Vamos lá? Então a gente está aqui na nossa página onde tem os meus comentários para a gente analisar o que eu pontuei em cada parte do texto dela. Vamos lá. Então aqui nesse primeiro parágrafo, antes de eu fazer esses comentários específicos, eu achei que você escreve de uma maneira muito boa, você tem uma boa base em relação à redação, você tem um entendimento bem sólido sobre como que você vai apresentar a sua ideia, o seu posicionamento, você vai desenvolver essas ideias pontualmente, fazendo referência ao que você levantou na sua tese. Você tem um entendimento muito bom sobre como funciona a redação. E o que eu vou pontuar aqui, certamente é do ponto de vista de mais detalhes do que mudanças assim muito profundas que você vai ter que fazer. Atenções que você vai ter que fazer, vai ter em relação a um ponto ou ao outro. Então vamos lá. Nesse primeiro parágrafo, aí eu pontuei nessa segunda frase, entretanto, a balbúrdia promovida pelo jeitinho brasileiro. Balbúrdia talvez não seja uma palavra muito adequada em relação ao tipo de texto que o Enem pede. É um texto mais formal
Então, assim, balbúrdia não seria uma palavra muito bem-vinda. Ela tem um tom informal. Então, você pode trazer outros termos que, se substituíssem balbúrdia, seria melhor, né? Seria mais adequado. Então, entretanto, a desordem promovida pelo jeitinho brasileiro, entendeu? Tem outros termos que seriam mais adequados. Tendência dos indivíduos em situações cotidianas buscarem sempre levar vantagem, vírgula, ou seja, essa frase que começa em tendência e vai até vantagem, ela é uma explicação sobre o jeitinho brasileiro. Então, se ela é uma explicação, ela é um aposto, ela tem que estar entre vírgulas, e aí faltou essa vírgula vermelhinha que eu coloquei aí. Sendo condizentes, e mesmo que não fosse uma explicação, pelo fato de você em seguida usar um gerúndio, né, o sendo, o NDO, você teria que colocar uma vírgula precedendo o gerúndio. E isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Sempre quando você tiver gerúndio, você vai colocar uma vírgula precedendo. Sendo condizente com atos antiéticos, impede que a cidadania seja fator de progressão no Brasil. Eu entendi o que você quis dizer. Você trouxe a inscrição na bandeira nacional, então a gente já tem a noção que é ordem e progresso. E aí você traz elementos que brincam com essa coisa da ordem ser contrastada com a balbúrdia. E aí, no caso, o fator de progressão, do progresso. Eu entendi essa questão que você quis colocar, mas eu acho que não ficou tão bom quanto poderia ficar. Seja fator... eu acho que você poderia substituir essa expressão que você usou. Eu entendi o que você quis dizer, eu entendi a maneira como... esse estilo que você quis passar no parágrafo, mas eu não acho que tenha ficado tão bom. Então eu sugeriria aí que você mudasse essa expressão, impede que a cidadania seja um fator vital para o progresso no Brasil, entendeu? Não ficou errado, mas acho que poderia ter ficado melhor. Nesse sentido, observa-se que a construção histórica e negligência familiar. Aí, o que eu sublinhei não é que esteja errado, é simplesmente só para eu me guiar sobre o que você vai colocar como assunto do seu texto, né? Quais são os problemas que você levantou quando você trouxe a sua tese. Então, a sua tese é que, nesse sentido, observa-se que construção histórica e negligência familiar / escola são os fatores determinantes dessa questão. Então, são esses dois pontos que se espera que você trate nas suas argumentações. Então vamos seguir. Aí a gente tem o primeiro parágrafo em que você vai tratar da questão histórica e cultural do país. Em primeira análise, é válido pontuar, aí tudo beleza. Nesse contexto, o voto de cabresto, ou seja, e aí depois do voto de cabresto você vai dar uma explicação, você vai dar um detalhamento, que deveria ser também colocado entre vírgulas, faltou a vírgula vermelhinha, característico primordialmente da República Velha, configurava a compra e voto e o abuso de poder dos coronéis. Analogamente, tais desvios de conduta ainda são refletidos no país ordierno. Aí teve um erro de escrita, assim, às vezes nessa questão da avaliação da redação digitada que vocês me mandam, eu não sei se vocês escreveram errado porque vocês não souberam escrever ou se digitaram errado, mas de uma maneira ou de outra é bom que eu corrija e entre na questão da correção, né? É melhor pecar pelo excesso do que deixar passar. Então aí seria odierno e não ordieno, e seria essa correção. Uma vez que, e aí eu senti que faltou esse conectivo. Então, olha como que a frase sem e com, você vai ver a diferença. Analogamente, tais desvios de conduta ainda são refletidos no país odierno, os indivíduos no ato de prevalecer faltou uma conexão entre as suas ideias. Então, analogamente, você tem esses desvios que ainda são presentes na nossa realidade, uma vez que os indivíduos... Isso ocorre por quê? Por que isso, de fato, é uma coisa recorrente no nosso... Entende? Sempre que você tiver que dar a ideia de causalidade, consequência, conclusão, sempre utilize conectivos. Não faça economia. Isso é uma economia que vai te custar caro em termos de nota na redação, na hora da correção. Então, uma vez que faltou aí para dar essa noção de conectividade entre os seus períodos. Uma vez que os indivíduos... E aí, você de novo faz um detalhamento no ato de prevalecer o benefício próprio em detrimento do coletivo. Então eu também senti uma pontuação para você dar um detalhamento sobre esses indivíduos, sobre esse comportamento que é análogo ao pensamento individual, ao contexto do voto de cabresto. Eu senti que faltou uma conexão, uma maneira mais clara de você detalhar o que você está dizendo. Você está dizendo várias coisas, você está justificando o que você está dizendo, só que às vezes, por falta de alguns termos, pontuações,
fica um pouco confuso em relação da relação entre os próprios termos. Então aqui você vê, no ato de prevalecer o benefício próprio em detrimento, aí de novo o detrimento está em vermelho porque está escrito errado, né? Do coletivo, constrói uma sociedade antiética. Então eu achei que se você colocasse um travessão, ou mesmo uma vírgula, aí foi só uma sugestão, travessão, que essa frase ficaria um pouco melhor escrita, ficaria mais claro, mais articulada. E aí essas duas barrinhas vermelhas foi porque o seu parágrafo, a sua frase, de analogamente até próximas gerações, ela é muito grande. Então se você quebra essa frase aí, onde eu sugeri de você colocar essas duas barras vermelhas, você tem uma frase muito mais leve e você tem a possibilidade de inserir um conectivo, ou seja, de fazer com que suas frases fiquem mais fáceis de serem entendidas e ao mesmo tempo você também está colocando conectivo, o que é sempre uma coisa bem-vinda. Como consequência, tornam tais atitudes. O tais ele é uma palavra que não é muito bem-vinda na redação do Enem. Sempre quando você puder usar tais ou mesmos para fazer referência a uma coisa que você já disse anteriormente, você evita e tem outras alternativas que são melhores do que esses termos. Você poderia ter colocado essas, entendeu? Tornam essas atitudes enraizadas na cultura brasileira e sendo repassadas, de novo, um uso muito constante do gerúndio também não é muito bem-vindo, mas eu até nem pontuei. Assim, outra questão dentro do seu texto, que é essa questão do né? Eu entendi que muitas vezes, na verdade, não era o mas a conjunção e, aditiva, e sendo repassados às próximas gerações. Certamente deve ser um problema de digitação, eu percebi que isso era uma tendência e que certamente você não escreveu com a intenção de ser mas sim com a intenção de ser e. Então, e sendo repassadas às próximas gerações. Esse as, ele precisava ser craseado, ser repassado a alguém, a alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto que pede uma preposição junto com um artigo feminino, que no caso aí está tudo combinado para você ter a crase. Então, é um verbo que pede preposição. Tem próximas gerações que tem um artigo definido, concordando com o termo a que se refere. Então, você tem todos os elementos relacionados à formulação da crase. Então, esse as aí teria que ser craseado para ser escrito corretamente. Por isso que eu coloquei em vermelho. Então, seguindo dessa forma, é inadmissível. Esse inadmissível, e logo de seguida o tais de novo, que é o mesmo comentário que eu fiz anteriormente, esse inadmissível, ele traz um caráter de sentimentalismo. É uma palavra muito forte, é uma palavra assim, é inadmissível. Ele tem um teor assim subjetivo ou inflamado, vamos dizer assim, que talvez não seja tão bom no seu texto. Tem sempre, quando você puder substituir por um termo menos inflamado, menos polêmico, menos enérgico, sempre vai ser uma coisa positiva. Então, no caso aqui, inadmissível poderia ser substituído por uma outra coisa. Por exemplo, dessa forma, é problemático que esses atos estejam em um país democrático, entende? Um termo um pouco mais neutro, apesar de ser um termo que faça referência a uma coisa que não é aceitável. Que tais atos, então o tais é o mesmo comentário relacionado anteriormente, então para você evitar usar essas palavras, existem outros pronomes demonstrativos que você pode utilizar no lugar desse tipo de termo. Aí atos, aí você viu que eu sublinhei ato e ato, então talvez você pudesse substituir por uma outra palavra para não ficar tão repetitivo. De certa maneira estava um pouco distante, mas de qualquer modo fica a sugestão aí para você substituir. Não está errado, é só uma sugestão. Esteja num país democrático e que busca o progresso, visto que desde o iluminismo, aí de novo faltou a vírgula em vermelho que eu coloquei, desde o iluminismo, ou seja, um recorte temporal. Sempre quando você coloca um recorte temporal, que você dá uma explicação, um detalhamento, você tem que colocar entre vírgulas e faltou a vírgula aí. Se entende que uma sociedade só progride quando um mobiliza com o problema do outro. Então, assim, eu acho que assim, o seu argumento ele bateu na tecla da construção histórica, ele trouxe a questão da República Velha, você fez uma relação, puxou a discussão para nesse momento atual, em que as pessoas se sobrepõem sobrepõem seus interesses aos dos outros ou do coletivo, e que tem um respaldo na história de transgressão. Achei que
o seu parágrafo, de certa maneira, ele respeitou o objetivo argumentativo. Só essas questões assim estruturais que eu acho que podem ter sido podiam ter sido melhor organizados, alguns termos ali que poderiam ser substituídos. Mas de resto, achei que o seu argumento estava bem legal. Vamos seguir. Outro assim, deve-se destacar a influência das famílias. E vamos ver o que eu pontuei. De modo similar, as crianças e os adolescentes desenvolvem o senso crítico, de acordo com os exemplos dos pais. Assim, aí, dos pais, professores e amigos. Por que eu marquei esse 2 aí? Porque o 2, ele na verdade ele está fazendo, ele é a junção de uma preposição com um artigo definido. Então, os pais, um artigo definido, então se você não fez referência anteriormente a pais, professores e amigos, você não pode pressupor que você vai estar definindo. Você tem que, nesse momento, você teria que usar um artigo indefinido, porque você ainda não fez referência a eles. É diferente se você tivesse falado de pais, professores e amigos, e agora, dos pais, que eu já citei anteriormente, então você poderia ter usado de modo, de acordo com os exemplos de pais, professores e amigos. Ou seja, que pais são esses? Quaisquer pais, professores e amigos. Então, assim, como você não fez uma referência, talvez o artigo definido não fosse o melhor nesse momento. Seria melhor o indefinido. Foi só uma observação. Vamos seguir. Se desde cedo o indivíduo não for educado no âmbito tanto familiar, eu li errado. No âmbito familiar, tanto quanto no escolar, eu não gostei desse tanto quanto. Eu achei que você poderia ter substituído por outro termo, porque falta o que é chamado paralelismo. Você poderia ter usado, para você usar o tanto quanto, você teria que dizer o seguinte: se desde cedo o indivíduo não for educado tanto no ambiente familiar quanto, entende? Você tem que fazer essa organização estrutural para fazer sentido essa estrutura. Você poderia ter usado como também no ambiente familiar, para você dar sentido a essa expressão de soma. Então, como você não usou esse termo na estrutura correta, eu marquei sugerindo que você utilizasse um outro. Então, eu poderia colocar: se desde cedo o indivíduo não for educado no âmbito familiar, como também no ambiente escolar, a ser cidadão ético, tenderá, aí esse A entre parênteses faltou, tenderá a propagar atitudes, não é tenderá a propagar, não, tenderá a propagar atitudes incorretas. Aí as barrinhas sugerindo que você pausasse essa frase, consequentemente, ou seja, um conectivo para introduzir que a gente está concluindo essa ideia. Eu estou sentindo que às vezes os seus conectivos eles estão falhando, que você poderia usar mais conectivos para fazer com que as suas frases fossem mais claras em relação a qual é a relação de uma frase com outra. Elas estão claras, mas o que eu quero que você atinja é a máxima clareza possível, ou seja, a máxima conexão entre os períodos. E eu acho que é isso que, às vezes, quando eu coloco esses conectivos ou faço algumas sugestões de substituição, que é isso que eu estou me referindo. Então, aí, nesse último período, consequentemente, agem de acordo com a ilegalidade, contribuindo para a persistência. Toma cuidado com o gerúndio, está sendo uma coisa muito recorrente. Agindo, contribuindo, isso é uma coisa que não é tão bem vista na redação do Enem. Então, se você puder substituir por um outro tipo de frase, um outro tipo de estrutura em que você vai dar essa mesma noção, mas sem a utilização do gerúndio, eu acho que isso vai agregar valor à sua redação. Então, aí no seu parágrafo conclusivo, infere-se, portanto, que as medidas são necessárias para conter esse rótulo integrado à imagem do brasileiro. Perfeito. Você fez a retomada, então você vai agora introduzir o que você vai intervir. Então você tem dois problemas, a gente tem que lembrar que você tem dois problemas. Um, que é a questão da influência da família, da escola. O outro é a questão da bagagem cultural. Então você tem dois problemas para você intervir. Vamos ver como é que você fez. Logo, cabe o mistério. E aí você vê que nesse período que eu coloquei esse colchete vermelhinho, sempre quando eu coloco um colchete, eu quero fazer uma referência a esse período, que no caso é um período extremamente longo. Você vê, olha onde é que ele começa e onde ele termina. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, assim, é muita coisa. E linha do computador. Então, você vê o quanto que isso não deve ter sido grande no papel, né? Então, assim, o que você pode perceber aqui é que você poderia ter cortado esse período que é muito grande em períodos menores, o que ia ficar muito mais agradável a leitura e com certeza o texto ia ficar muito mais claro sobre o que você quer dizer. Então, gente, vamos lá. Logo cabe ao Ministério da Educação, aí esses números fazem referência às perguntas da cartilha do participante do Enem, que ele diz que na sua proposta de intervenção tem o que você vai fazer, número 1, quem vai fazer, número 2, como que você vai viabilizar, número 3, quais os efeitos dessa intervenção no seu problema, número 4, e um detalhamento sobre algum desses pontos, número 5. Então, quem vai fazer, Ministério da Educação, detalhamento, que é um órgão relacionado aos assuntos relacionados à educação, o que você vai fazer, implantar nas escolas aulas de educação moral. Como que você vai viabilizar? Por meio de cartilhas e palestras, conterão conteúdos cívicos, principalmente éticos, e estudo das leis. Aqui você poderia ter posto uma barrinha em que, ponto, e você colocaria aqui um link para o 4, que seriam quais os efeitos. Então, assim, eu achei que estruturalmente você poderia ter dividido isso para esse período ficar muito mais agradável de ser lido. Nessa sugestão aí, do lado do número 4, você tem que, a fim de que as mesmas compartilharão, esse afim junto, ele está errado. O afim junto, ele tem ideia de afinidade, proximidade, coisas parecidas, similaridade, entende? Os meus interesses e os dela são afins, ou seja, são próximos, afins juntos. Eu estou afim dele, eu estou interessada com esse sentido. É o afim junto. Agora, o afim separado, que era o que você estava querendo dizer, com a finalidade de, com o intuito de, com o objetivo de. Então, agir conforme as legalidades, com o objetivo de que as mesmas compartilharão. Aí até eu não pontuei, mas olha o mesmas aí que nem eu tinha comentado. Então, o afim está escrito errado, ele teria que ser separado. Com os familiares. E aí, termina essa frase, eu sugeri que você pausasse aí e começasse uma outra frase. Assim, vírgula, será construída uma sociedade de brasileiros educados. Será construída uma sociedade. Então aí, por que eu marquei o construído? Porque você falhou na concordância. O construído está concordando com sociedade, a sociedade. Então, a sociedade será construída e não construído. Então, faltou essa concordância. Isso é comum quando você inverte a ordem, né? De sujeito, verbo, predicado. Então, no caso, você colocou verbo, sujeito, predicado. E por essa razão, você deve ter se confundido e errado. Isso é uma coisa muito normal. Então, nesse período, foi exatamente isso que eu pontuei. Essas questões dele ser muito longo, dele poder ser recortado, alguns erros de estrutura e alguns erros de termos também, de concordância. E a última linha, você tem, eventualmente será possível atingir a ordem e progresso, grafados, assim, eu não sei se você quis dizer grifados ou escritos, não sei se esse é o termo mais adequado para ser utilizado. Fica aí a sugestão de você talvez mudar esse termo por um outro um pouco mais simples, que vai dar a mesma ideia. Agora, essa é a questão. Eu vejo que isso é muito mais uma abordagem para o lado histórico, então da questão dos conteúdos cívicos, princípios éticos, estudo das leis. Agora, por outro lado, essa questão da questão familiar, da maneira como você colocou, não atinge o problema. Então você coloca que você tem pais, professores, amigos, a família, em que a família é importante para esse âmbito. Então você teria que mudar o ambiente da família para que o aluno ou a pessoa que está inserida dentro desse contexto, ela fosse, como é que eu posso dizer? Ela fosse modificada, ou que essa transformação, esse preenchimento dessa folha em branco, ela fosse positiva. Só que da maneira como você coloca, é o caminho inverso. Essa pessoa que sofre esse processo de estar em um ambiente ruim, que vai ser a transformação do ambiente. Então, entende? Você vai atuar não na causa, que é o ambiente, mas na pessoa, que é a consequência desse ambiente. Então, por essa razão, de eu não ter achado que ficou muito claro, como que você vai atuar para que o ambiente seja modificado
que eu achei que a sua proposta falhou em contemplar tudo que você levantou no seu texto. Eu não achei que você conseguiu realmente abordar essa questão de você entender como que o ambiente vai ser modificado. Tudo bem que a pessoa, por si só, ela vai ter um entendimento diferente a partir do momento que ela vai entrar em contato com novos projetos, cartilhas, palestras, tudo bem. Agora, e o ambiente familiar em que ela está inserido? Entende? Eu não achei que ficou muito claro, por isso que eu pontuei e a questão familiar. Então vamos ver a partir desses comentários quais foram as suas notas. Então, aqui na norma culta eu achei que você ganhou 160 por conta de alguns erros de concordância, mesmo que sem reincidência, é o que consta nessa nota, alguns erros de pontuação, mas assim, erros leves, né? Algumas palavras que você escreveu errado, mas de novo, sem o prejuízo do entendimento, por essas razões eu te dei 160. Na competência número 2, em termos da estrutura, se você entendeu como é a estrutura dissertativa argumentativa, de defender um ponto de vista, eu achei que você desenvolveu muito bem, não tenho nada que pontuar nessa questão dessa competência, por essa razão eu te dei 200 pontos nessa competência. Então, em relação à competência 3, de novo, em relação à argumentação, achei que você argumentou em prol de um ponto de vista, argumentou em prol de coisas que você levantou na sua tese, então não ficou solto. Achei que os erros que eu pontuei foram muito mais estruturais do que argumentativos. Então, por essa razão, eu achei que você valeu os 200 pontos. Então, aqui na nossa competência 4, em termos de recursos coesivos, eu achei que teve um domínio mais ou menos dos seus recursos coesivos. Você poderia ter colocado muito mais conectivos, algumas frases poderiam ter sido encurtadas, você poderia ter pontuado melhor, você poderia ter conectado as frases de uma maneira mais clara, você poderia ter diminuído os seus períodos para que eles fossem mais digeríveis, né? Facilitasse a leitura ficasse mais leve, fluida, e você conseguisse passar de maneira muito mais clara e melhor a sua ideia. Então, por essas razões, eu dei 120. E aqui na competência 5, por você não ter feito uma proposta completa para as duas, ela está relacionada ao tema, está relacionada à discussão, mas ela não está totalmente detalhada em relação a tudo que você levantou. Então, por conta disso, eu dei 160 pontos. Somando todas essas notas, você tem uma estimativa aí de nota de 840. Então, como que a gente vai melhorar essa nota para você conseguir ver essa avaliação e já sentir que você tem um caminho para você seguir para melhorar esses pontos? Eu coloquei aqui um plano de ação e assim, esse plano de ação ele é muito sucinto porque de fato você domina muitos pontos da redação, o que você tem para melhorar é sucinto, são detalhes, são atenções. Então, primeiro de tudo, estrutura e mecanismos coesivos. Reduzir o tamanho dos períodos. Eu acho que isso é uma coisa muito simples de você fazer, no sentido de que é só você se monitorar, de você assim, perceber que agora é o momento de você pausar, de você colocar mais conectivos. Então, eu acho que isso é um exercício de você se acostumar a escrever períodos menores e conectá-los de uma maneira mais frequente. Então, assim, para você pensar isso de uma maneira mais prática, pense nos seus períodos como frases que devam ter no máximo 2 linhas e meia, e não se estendam muito, porque senão o entendimento começa a ficar prejudicado. Então 2 linhas e meia é o ideal. Foca nesse número que você vai ter uma outra estrutura, uma estrutura muito melhor. Em termos de norma culta, eu acho que assim, é uma questão de você evitar alguns termos indesejados e coloquiais, o tais, o mesmos, a balbúrdia, grafados. Eu acho que você poderia substituir alguns termos por outros que eu acho que o seu entendimento ia ficar melhor, né? Não que tenha prejuízo do entendimento, mas eu acho que ia ficar mais adequado ao que é a redação do Enem. Então, para você fazer isso de uma maneira prática, monta uma lista. Vai acabando com isso de uma maneira pragmática, metódica. Então, eu não vou mais errar isso, eu não vou mais colocar isso, eu não vou mais colocar aquilo, para você melhorar isso de uma maneira sistemática. Então, atentar-se à ortografia, aí faço menção a esses termos que foram escritos de maneira incorreta, e assim, e também não só que tenham sido escritos de maneira incorreta, mas também para você ter um entendimento em relação o afim, por exemplo,
que foi um termo que você tinha que entender a distinção da sua escrita correta com o seu respectivo entendimento, o seu respectivo significado, o afim junto e afim separado. Então, evitar repetição de termos. Então, eu faço menção ao atos que você repetiu algumas vezes, mas assim, só uma sugestão. Evitar termos menos objetivos. E aí eu entro naquela questão do, eu acho que você colocou inaceitável, não. Foi um termo que eu falei que foi inflamado, né? E que você poderia fazer um termo um pouco mais neutro, um pouco mais objetivo. Então você vê que são pontuações muito pontuais mesmo, não tem coisas profundas na sua redação. E por último, a conclusão é detalhar a proposta de ambos os problemas. Eu achei que você deixou a desejar em relação a trazer uma proposta familiar. Você até falou da família, mas você não conseguiu explicar de uma maneira muito detalhada e clara sobre como você vai atuar para os dois problemas que você trouxe na sua discussão. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, você tenha aprendido bastante coisa. E se você gostou dessa correção, manda seu texto pra gente, assim, vai ser um prazer te ajudar nessa etapa, nessa sua evolução. E se você está afim de receber mais materiais e está sempre evoluindo, se inscreve no canal que você vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente está te oferecendo aqui. Então eu te espero nos nossos próximos vídeos e muito sucesso nessa sua jornada. Tchau!